Eu quero convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia, né, se você tem uma Bíblia eletrônica, lá na carta de 1 Timóteo, no capítulo 2. Se você tiver dificuldade de achar 1 Timóteo, procura 2 Timóteo e volta um pouquinho, nós vamos ler lá, tá? Você que está nos assistindo aí pela internet, você também é muito bem-vindo e essa palavra é também para você hoje. E o poder não está no mensageiro, mas na mensagem. Ela tem poder, ela tem toda a autoridade. Eu quero que você preste atenção, acompanhe comigo aí a leitura. No capítulo 2 de Timóteo, nós vamos ler apenas o versículo 1. Está escrito assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Essa não foi uma palavra de Paulo só para Timóteo. E é fácil entender isso no próprio texto, 2 vezes isso fica bem claro. Primeiro diz, se façam orações, então é para mais gente. E é para fazer, orientando essas pessoas, que façam por todos súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Esta é a razão deste culto toda terça às 20 horas. E que nós temos visto muitas coisas Deus realizar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Eu já comecei chegando aqui ficando tremendo, porque quando eu vi o testemunho da Lília, a Lília é uma pessoa assim, vocês perceberam que ela é vibrante, parece que sai dela realmente muita autoridade do Espírito. Só dela acordar hoje e ter uma direção de Deus em Isaías 53, tem tudo a ver com o que nós vamos ministrar aqui hoje. Né? Tem tudo a ver. E aí quando você vê que não é o Tico juntando no teco, mas é o Espírito de Deus movendo desde cedo aquilo que Ele quer realizar e proclamar aqui hoje. E o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos cumprir esta palavra. E algumas outras que eu vou mencionar aqui. Eu quero que você volte um pouquinho o seu texto e você vai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Entre outras coisas, a Bíblia é uma coletânea de histórias de pessoas que não sabem onde estão. Esse era o caso de Adão. Deus pergunta para ele, Adão, onde você está? Ele não sabia. Ele mesmo não sabia. Não tinha noção da realidade do ambiente que ele vivia. Totalmente perdido. Mas não é só de pessoas que não sabem onde estão. Também é de pessoas que não sabem para onde vão. E pior, também é uma coletânea de histórias de pessoas que não têm fé e coragem para ir aonde Deus quer que elas vão. Essa é a pior parte e é o maior grupo de pessoas que tem hoje na nossa existência copiando essas outras histórias da Bíblia. Por isso que as histórias da palavra, elas nos orientam, a queda, desde que separou Adão, separou todo mundo. Filho de peixe, peixinho é, filho de Adão, pecador também é. Isso nos contaminou. Essa semente corrompida nos contaminou e trouxe alguns defeitos, alguns problemas, algumas coisas que a gente arrasta. E não precisava. Então eu quero ler com vocês o tudo que a gente pode ter confiança em Deus, que Ele está aqui disponível hoje para nos curar. 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 14, está escrito assim: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados. Amparem os fracos. E sejam pacientes com todos. De novo, aqui está dizendo que a obra de Deus não é exclusiva para uma pessoa, para os melhores, para os mais capazes, mas é para todos. A obra é plena para todos, envolve todo tipo de situação, dos desanimados, dos fracos, dos
que, obviamente, precisam da nossa paciência, amparo, amor e cuidado. São todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. De novo, Deus frisando, olha, eu não quero que ninguém se perca. Antes que todos tenham acesso à plenitude do que Deus planejou desde o princípio. O padrão dele é o que Deus quer para todos. Aqui continua no verso 16 assim: estejam sempre alegres, orem sem cessar. Eu posso confessar a vocês que eu aprendi muito desde a minha infância a reclamar e ter a reação mais negativa em todas as situações adversas que eu vivi. Até que eu aprendi na palavra, primeiro conhecendo que toda murmuração é contra Deus. E lá em 1 Coríntios 10:10 está escrito que o princípio é que toda murmuração conduz à destruição. Anota depois você lê, 1 Coríntios 10:10. Toda murmuração conduz à destruição. Eu aprendi e conheci, mas para daí você aplicar, você ter coragem e fé, como eu disse desde o início, para seguir o que Deus estabeleceu como padrão, existe um abismo. Não basta você ouvir o que eu estou dizendo e confirmar que está na palavra. Você tem que aceitar a palavra como um padrão a buscar para a sua vida. Integralmente, em tudo, do jeito que está prescrito. Esse é o projeto original de Deus. Continua ele falando. Orem sem cessar, em tudo deem graças. Nós vamos fazer isso aqui hoje. Nós temos feito isso ao final de cada culto, porque Deus tem respondido muitas orações que são feitas aqui. Geralmente, cada culto aqui é um relatório do que Deus atendeu da semana passada ou retrasada. Tem testemunhos de coisas maravilhosas, sinais e maravilhas que Deus tem feito no nosso meio, porque a gente está buscando no padrão. Então, veja bem, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Fala para a pessoa do seu lado, nós estamos aqui hoje para cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Agora você que escutou, fala assim, amém, irmão? Eu recebo, eu creio, eu tomo posse. É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos cumprir a vontade de Deus. E como é que nós vamos cumprir? Não apaguem o espírito, verso 19. Verso 20, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Verso 20. E esse eu quero fixar bastante. Eu quero que você acompanhe a leitura, entendendo o que está prescrito para a sua vida. O mesmo Deus da paz os santifique em quase tudo. Não é isso, gente? Não. Veja bem, presta atenção, a proclamação dele é para que Deus faça da sua vida um cerco separado. Uma das traduções para santidade ou para santo é um território piquetado, ou seja, cercado de piquetes. Não é igual ao resto a sobra do mar revolto desse mundo, mas é aquilo que Deus quer para todos em plenitude o tempo todo. Opa, eu escutei um aleluia. Veja bem, eu estou falando isso para mim. Quantas vezes eu duvido que Deus tem o melhor dessa terra para mim? Quantas vezes eu não acredito que para mim vai acontecer? E eu quero, nesse momento, proclamar para todos que estão aqui, inclusive para mim mesmo, este sopro mentiroso está agora sendo afastado de nós, para que nós só aceitemos a plenitude
de sermos separados para a glória de Deus. A sua vida será um testemunho hoje do que Deus está operando agora. E o que Ele está operando agora? E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, ou seja, permaneçam durante todo o tempo, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Algumas pessoas vão dizer assim, não, isso é quando Jesus voltar. Não, a vinda do Senhor é todos os dias. Tem alguns textos na palavra em que está escrito assim, nós vamos ser perfeitos quando Ele se manifestar. Não está escrito isso? Aí alguns pensam, quando Ele se manifestar, é para o futuro. Eu pergunto, Ele não pode se manifestar hoje? Ele apareceu para Moisés, numa sarça ardente? Ele não apareceu para Paulo, um sujeito que perseguia os cristãos, ou seja, aos nossos olhos, alguém indigno? Então, Ele está se manifestando sempre e hoje, e agora, Ele está aqui para promover a plena restauração de tudo em todos. O pastor costuma falar o seguinte, que Deus seria uma pessoa má se Ele quisesse salvar uma pessoa só da família. Se Ele escolhesse um, tirasse a dedo e falasse assim, esse merece. Como Deus pode fazer isso? Ninguém merece. Quando Ele salva uma família, Ele quer salvar todos. Todos ao redor, o seu oikos, a sua rede de relações, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, de escola, seus amigos, todos são influenciados pelo impacto do seu testemunho, do que Deus faz na sua vida. Quando Ele olha para você, Ele diz, Deus está ali, eu quero o Deus dele. Então, se você não crê, e às vezes eu sei como é, meu irmão, porque eu sei que às vezes eu também não creio. Eu quero dizer para você, nesse momento, eu quero dizer a vocês que nós temos todo o direito de ter o nosso corpo, a nossa alma e todo o nosso espírito, quem nós somos, plenamente conservados, santos, íntegros, irrepreensíveis. Em toda a sua plenitude, isso está proclamado com a autoridade da palavra, não sou eu que estou falando. Se a autoridade da palavra, e Jesus é o verbo, é a palavra, é Jesus que está dizendo, Adriana, isso é para você. Kelly, Andréia, isso é para você. Fale o seu nome aí agora, isso é para mim. Eu recebo. Talvez você não entenda, mas eu vou falar muito rápido aqui. Se você ler depois com calma o livro de Oséias, você vai ver que Oséias foi chamado para casar-se com uma prostituta como uma forma de Deus mostrar a Israel o quanto eles haviam se perdido. Mas não era para alcançar só ela. Lá está escrito que era para alcançar a Gomer, aquela mulher prostituta, e os filhos da prostituição. E cada um dos três, se você ler a história, você vai entender que eles representam uma restauração necessária no corpo, na alma e no espírito. Deus tem isso para o povo mais perdido, que serviu de referência para nós, que foi Israel. Então, serve para mim, serve para você. A cura tem que ser plena, não só na sua vida, mas na sua casa, nas suas questões todas da família, dos negócios, dos colegas. Tem que ter uma reparação de tal forma que você seja conservado íntegro e irrepreensível. E eu vou ler um último texto para vocês. Para quem não nos conhece, nós estamos neste ano aqui no Projeto Adoradores, eu quero que você leia lá em Mateus 8 comigo, porque nós estamos neste ano decretando que nós temos a mente de Cristo. Isso está escrito em 1 Coríntios 2,16. Nós estamos proclamando isso para este ano 2025. Fizemos isso nesse último ano. Nesse início de ano.
decretamos, nós temos a mente de Cristo. Então, nada melhor do que ouvir a Cristo, das possibilidades. Será que Ele cura corpo, alma e espírito? Vamos ver o padrão de Cristo. Mateus capítulo 8, verso 16, diz: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, como disse antes, mais cedo aqui a Lília. Você vê que existe na Bíblia, lá em Isaías, e Jesus repete aqui, e Mateus fala, que isso foi dito por Jesus, porque Ele é capaz de, com o seu testemunho na cruz, vencer tanto doenças quanto enfermidades. Se a Bíblia diz que existe doença e também existe enfermidade, é porque uma coisa não é a outra. Doença é uma alteração biológica que pode ser diagnosticada clinicamente. Enfermidade não. É qualquer outra alteração percebida por qualquer pessoa que também pode ser, enfrentada. E assim Jesus enfrentou tanto aqueles que tinham enfermidades, como um coxo, leproso, surdo, mudo, cego. Isso são doenças diagnosticáveis. Mas também curou endemoniados, lunáticos, pessoas que tinham problemas na alma e no espírito. Portanto, Deus quer aqui hoje, e vai fazer, cura na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. E se a palavra de Deus diz isso, eu quero te lembrar que lá em Isaías 55:11 está escrito que a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela se realiza, antes ela se cumpre naquilo que Ele determinou. Então eu quero agora pedir que você baixe a sua cabeça. E você vai pensar naquilo que eventualmente não está completamente em linha, conservado integralmente, plenamente na sua vida. Ou para alguma pessoa que você sabe que precisa deste padrão restabelecido na vida deles. Você coloca agora diante de Deus, e eu vou pedir que você, com toda a liberdade, se tem alguma coisa para colocar diante de Deus, para nós orarmos nesse sentido, como igreja, em unidade, eu quero que você fique bem à vontade. Nós estamos numa comunidade de amor e cuidado, que veio aqui para isso. Quero chamar você à frente aqui.